Hoje iremos falar sobre a cidade de Atenas. Eu sou o professor José da Costa e este é o canal História em um Instante. Se já conhece o canal, compartilhe e comente. Alguns já conhecem. Se você não conhece, caiu aqui de paraquedas, este é o canal História em um Instante. Se inscreva para ajudar o canal a crescer, ative o sininho, receba a notificação e compartilhe o vídeo porque o objetivo do canal é compartilhar o conhecimento. Atenas era uma cidade grega. No vídeo passado eu fiz um vídeo aqui, vai na minha playlist História Geral, vem falando um pouco sobre a Grécia Antiga. A Grécia Antiga. E surgiu no período homérico a polis grega. Polis, cidade, a cidade-estado grega. Era uma unidade autônoma. A Grécia nunca se unificou totalmente, era composta por várias cidades-estados. Unida, evidentemente, pela cultura, pelos deuses, pela sua mitologia, mas não havia uma união unificada ali dos gregos, não havia, como no Egito, um rei, um faraó ou um imperador. Não, eram cidades-estados autônomas. Essas polis gregas, elas surgiram no período homérico, que foi se desenvolvendo. Já veja o vídeo passado meu sobre a Grécia Antiga que você vai entender, eu explico melhor. Aí surgiu a polis grega. A polis grega havia, na polis grega, uma colina com um templo, geralmente dedicado a um deus. No caso de Atenas, a deusa Atena era a protetora da cidade. Quer saber sobre Atena? Vá na minha playlist Mitologia grega, tem lá Atenas, Zeus, vários deuses, mitologia pura, imperdível, vai lá e confira. Então havia uma colina, havia no cume lá, na parte mais alta do monte, da colina, havia um templo dedicado a um determinado deus. No caso, em Atenas havia um templo dedicado à deusa Atena. Havia um espaço público chamado Ágora, para as discussões. Havia também um exército. Atenas havia seu exército. Atenas era uma cidade marítima. E Atenas era poderosa no mar. O mar de Atenas era uma cidade marítima, com portos naturais. E ela tinha uma marinha muito poderosa. A Esparta, a gente vai ver sobre Esparta depois, tinha também um exército poderoso. Mas Atenas tinha mais hegemonia, digamos assim, no mar. Então, Atenas era a cidade. Atena, a deusa grega. E a polis grega era isso. Havia também a predominância dos velhos sobre os mais jovens. A mulher não tinha tanto destaque. Tem até a música, né, do Chico Buarque, Mulheres de Atenas, que fala sobre isso. Porque na Grécia, no mundo antigo de modo geral, a mulher não tinha tanto destaque. Com exceção de algumas, a cidade de Esparta, por exemplo, era uma exceção. Mesmo assim, era um destaque da mulher voltado para a guerra, para ser bem tratada no sentido físico, para gerar filhos para a guerra. E não no sentido de hoje, de ter cidadania, de votar, etc. Em todo caso, as mulheres em geral não tinham tanto destaque, era mais voltada para o lar. Em Atenas surgiu a democracia. Século VII a.C. surgiu um legislador chamado Drácon, que ele pegou as leis atenienses e colocou de modo escrito. Antes as leis eram apenas por tradição, digamos assim. Colocou as leis por escrito. Drácon, século VII a.C. Até hoje temos a expressão lei draconiana, porque ele era um legislador, colocou as leis por escritos e fez leis muito duras. Por exemplo, um simples roubo era punido o ladrão era punido com a morte. Então eram leis muito severas, muito duras. Mais adiante, no século VI a.C., houve outro legislador chamado Solon, que ele aboliu a escravidão por dívida. Foi bom? Num certo sentido foi. No entanto, não teve mudanças muito profundas, as tensões sociais continuaram, porque os ricos ainda tinham grande concentração de renda em relação à grande maioria de pobres, de concentração
de terra nas mãos de alguns ricos e muitos camponeses sem terras ou perdendo aquilo que já tinha. Mais adiante surgiu Clístenes, ainda no século VI a.C. Surgiu Clístenes em 508 a.C., mais ou menos. O Clístenes, ele funda a democracia ateniense no século VI a.C. Clístenes. Então, democracia em Atenas tem a ver com Clístenes, nunca esqueça disso. Democracia surgiu na Grécia. E, claro que foi todo um processo, mas o nome Clístenes tem um peso, porque ele é conhecido como aquele que, de fato, fundou a democracia em Atenas. Formou lá as assembleias que podiam votar leis, podiam decidir onde ia ser gasto o dinheiro público. Só que tem um detalhe, daí surge a ideia de cidadão, cidadania, aquele que habita a cidade e que pode ter seus direitos e deveres. Porém, primeiro, em Atenas também havia algumas leis que não podiam ser, eram consideradas leis divinas, não podiam ser mudadas. Por exemplo, um filho não podia matar os pais, era uma lei que não podia ser mudada, chamada lei divina. Não podia, em hipótese alguma, ser mudada, nem pela Assembleia, era uma lei divina. Dois irmãos se casarem, por exemplo, era outra lei divina. E em questão de cidadania, lembrando que Atenas na época tinha cerca de 300 mil pessoas, habitantes, e apenas 10%, mais ou menos, ou um pouco mais, podiam votar, de 30 a 35 mil, mais ou menos. A grande maioria da população, escravos, não podia votar, direitos de participar das decisões políticas públicas, mulheres reservadas ao espaço doméstico, obviamente crianças também não tinham, e o estrangeiro, mesmo que livre, mas estrangeiro, também não participava das decisões políticas. Pagava até imposto, mas não podia participar das decisões políticas. Era uma democracia direta em que os cidadãos eles votavam as leis, podiam participar, mas 10%, um pouco mais ou menos, é que tinham esses direitos. Péricles, mais adiante, século V a.C., aperfeiçoa a cidadania de Atenas, a democracia, criando os tribunais populares, que eram milhares de pessoas, cerca de 5 a 6 mil, que eram escolhidas por sorteio para presidir os tribunais populares, entre outros feitos de Péricles. Ele aperfeiçoou a cidadania ateniense. Gostou desse vídeo? Muito provavelmente irei fazer um vídeo sobre Esparta mais adiante. Professor José da Costa, este é o canal História em um Instante. Um abraço e até o próximo vídeo.